Olá pessoal do sétimo ano, hoje vamos para mais um assunto, né? Vamos falar sobre os fungos. Entre as diversas espécies de fungos, existem aquelas que são comestíveis, as que são tóxicas e as que causam doenças nos seres humanos e aos outros seres vivos. Vamos agora falar um pouco sobre o fermento biológico. Já ouviram falar? Aquele fermento que é usado na massa de pães e pizzas. Ele é constituído por fungos, isso mesmo. É constituído por muitos pequenos organismos denominados leveduras. Os fermentos empregados na fabricação de álcool, destinado, por exemplo, ao uso como combustível em automóveis, também são leveduras. Exatamente. As leveduras, gente, são fungos unicelulares. As leveduras, elas pertencem ao grupo de seres vivos denominados fungos, que incluem ainda cogumelos, os bolores e as orelhas de pau. Neste capítulo, vamos aprender alguns aspectos interessantes dos fungos. E uma perguntinha aqui. E o que é que os cogumelos, os bolores, orelhas de pau e leveduras têm em comum? Hein? Vocês sabem? Em primeiro lugar, todos são seres vivos. Em segundo, nenhum deles apresenta clorofila nem realiza fotossíntese. Por esse motivo, não produzem o próprio alimento como as plantas, né? Os fungos são, portanto, organismos heterotróficos, já que dependem de alimento proveniente de outros seres vivos. Os fungos, eles não se alimentam da mesma maneira que um gato ou um cachorro. Ao contrário, para se alimentar, os fungos soltam substâncias capazes de decompor o alimento presente ao seu redor. Essas substâncias digerem o alimento fora do organismo do fungo, produzindo um líquido que contém nutrientes que são absorvidos pelo fungo. Ao atuarem dessa maneira, os fungos podem provocar a decomposição de restos de animais e plantas. Por isso, eles agem como decompositores nos diversos ambientes. Ao degradarem restos de organismo, deixam no solo muitos nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Vamos agora falar sobre as leveduras. O fermento biológico, vendido em padarias e supermercados e utilizado para fazer pães, é constituído por fungos microscópicos, que são as leveduras. Quando se faz pão, essas leveduras são misturadas à massa, que fica em repouso por vários minutos. Durante esse período, sob a ação das leveduras, ocorre a transformação de uma pequena parte dos açúcares presentes na massa em gás carbônico e álcool. É por meio dessa transformação, que é a fermentação alcoólica, que as leveduras obtêm energia para sobreviver. O gás carbônico liberado no processo forma muitas pequenas bolhas dentro da massa. Quando ele vai ao forno, essas bolhas se expandem, isto é, aumentam de volume e fazem o pão inchar e ficar fofo. Enquanto o pão assa, o álcool evapora. Então, portanto, não há álcool no pão pronto. Depois de assado, podemos ver dentro do pão muitos buraquinhos que o deixam fofo. Esses pequenos buracos se devem justamente às bolhas de gás liberadas pela levedura dentro da massa do pão. Vamos lá. O processo de fermentação alcoólica é usado em escala industrial na produção de uma substância denominada etanol, que é o álcool comum. No Brasil, a matéria-prima para a fabricação do etanol é o caldo da cana-de-açúcar. Leveduras transformam o açúcar do caldo de cana em gás carbônico e etanol por meio da fermentação alcoólica. O etanol é o álcool usado como combustível em automóveis e comercializado em postos de gasolina. Também é o álcool que algumas pessoas empregam em limpeza doméstica. É um produto extremamente inflamável, isto é, que pega fogo com muita facilidade.
podendo causar graves queimaduras e incêndios. Esse produto só deve ser armazenado e utilizado longe de chamas ou de faíscas elétricas. Bom, gente, ultimamente nós temos usado muito álcool em gel, né, para limpar nossas mãos, higienizar nossas mãos para a prevenção do coronavírus. Mas devemos ter muito cuidado com o fogo, tá? Para evitar acidentes, deve deixar o álcool bem longe de fogo, de faíscas elétricas, porque pode causar acidentes. Então, tenham muito cuidado ao manusear o álcool em gel, tá? Ou qualquer tipo de álcool, não só o álcool em gel, não. Citei o álcool em gel porque é o que a gente está utilizando mais no momento, não é isso? Então, manter longe de fogo, pelo amor de Deus. O etanol faz parte da composição das chamadas bebidas alcoólicas. Embora a lei brasileira permita o consumo dessas bebidas para maiores de 18 anos, o etanol é uma droga que pode causar muitos problemas para quem consome bebidas alcoólicas, incluindo, entre outros, o envolvimento em brigas e acidentes, desmaios, problemas no estômago, no sistema nervoso e no fígado, ou até mesmo a morte. Bom, gente, então, eu sempre falo, né? Vamos aderir a hábitos saudáveis. Não beber, não fumar, estes são alguns dos hábitos saudáveis, né? Não ingerir bebida alcoólica é um hábito super saudável. Bolores podem crescer sobre praticamente qualquer material orgânico, por exemplo, pão velho, frutas, tecidos de algodão, couro, madeira e papel. Costumam também ser chamados de mofos. Eles são fungos que aproveitam desses materiais como alimentos. Vocês já ouviram falar em mofo? Às vezes diz, o pão mofou, né? Deixa alguns dias lá o pão mofa, ou a laranja, algum alimento mofa. Pois bem, não devemos consumir alimentos mofados, viu, gente? Tem uma perguntinha aqui. Podemos comer alimentos que estejam mofados? Não. Sabe por quê? Pois os fungos que atacam alimentos eliminam substâncias que podem ser tóxicas para o ser humano. Ao ingerir um alimento embolorado, uma pessoa pode ter uma séria intoxicação alimentar. No entanto, alguns alimentos são produzidos com alguns poucos tipos de fungos que não são tóxicos para o ser humano e conferem sabor diferenciado ao produto, como no caso do queijo tipo gorgonzola. E quanto à reprodução, gente, os bolores eles podem se reproduzir por meio de pequeninas estruturas, que são os esporos, que por serem muito leves, são facilmente levados pelo ar. Ao atingir um material que lhe sirva de alimento, em temperatura e umidade adequadas, um esporo se desenvolve e dá origem ao bolor, que rapidamente se torna visível. Há bolores de várias cores. Os mais comuns são verdes, brancos ou pretos, tá? Agora vamos falar sobre os cogumelos e as orelhas de pau. Os cogumelos são exemplos bastante conhecidos de fungos. Apesar de diferentes no aspecto, todos os tipos de cogumelos são constituídos por filamentos, chamados hifas. Um aglomerado de hifas é denominado micélio. Um emaranhado de maior número de hifas também forma toda a estrutura do cogumelo que se desenvolve para fora da superfície na qual ele está estabelecido. Como no caso dos bolores, a reprodução de cogumelos também pode acontecer por meio dos esporos, pequenas estruturas produzidas na parte de baixo do chapéu. Uma vez liberados, os esporos são espalhados pelas correntes de ar. Ao atingirem um local adequado, com alimento, umidade e temperatura apropriados, eles se desenvolvem e originam um novo cogumelo. Assim como os cogumelos, as orelhas de pau são um emaranhado de hifas. Elas receberam o nome de orelha de pau, porque costumam crescer sobre troncos de árvores vivas ou mortas.
e tem o aspecto de orelhas grudadas à madeira. E aí, gente, estão compreendendo o assunto até aqui? Espero que sim, tá? Então, por hoje, a nossa aula termina, tá? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.